Eu vou fazer aqui, eu tô pelo Então celular, tá. pelo Então computador. tá. Já estamos gravando então, dia 22 de junho, aula de princípios de gestão, e agora o grupo que leu o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz vai apresentar, e na sequência abrimos para comentários, né? Gostaria que todos, como na semana passada frisei bastante, acompanhassem essa apresentação e aí discutíssemos um pouco em cima do conteúdo desse livro ao final da apresentação. Então, a palavra é de vocês. Vou tentar apresentar aqui. Então tá. Como a Bianca nos avisou hoje que ela não vai participar, a gente vai comentar as partes dela também. Então, a gente vai apresentar o livro Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro que nos ensina a ter uma atitude mental mais positiva e é uma ótima leitura para quem procura melhorar no trabalho e na vida. Vai ser apresentado por mim, pelo Marcos e pelo Edson. Então, esses são os 7 princípios que são citados no livro, que são 7 padrões específicos, funcionais e comprovados de sucesso e realização, segundo Shawn, que é o autor do livro. Vamos lá. Boa noite, estão me ouvindo? Ok. Sim. Pode seguir. Então, vamos lá. Nesse primeiro princípio aí de benefício da felicidade, ele cita, entre outras coisas ali, ele faz analogia, ele mencionou o Nicolás Copérnico, quando ele disse que, na verdade, não é o Sol e os outros astros que giram em torno da Terra, mas sim a Terra e os outros astros giravam em torno do Sol, né, as outras estrelas, e ele usou isso como analogia para dizer que, diferente do que todo mundo pensa, a felicidade não gira em torno do sucesso, e sim o contrário, né? O sucesso gira em torno da felicidade, pois nós somos criados e ouvimos a maioria das pessoas dizer que para sermos felizes nós temos que trabalhar, estudar, nos empenhar, temos que ter êxito em tudo que fazemos para alcançar a felicidade, né? No entanto, ele mostra que não é bem por aí, que exatamente ao contrário disso. A gente tendo atitudes e mentalidades felizes, a gente alcança o êxito nas atividades, né, que nós desempenhamos ao longo das nossas vidas, das nossas carreiras. Então ele cita ali, ele diz que atitudes como meditação, encontrar algo pelo qual aguardar com expectativa, né, algo bom, adotar gestos conscientes de bondade, injetar positividades no seu ambiente, tanto em casa, no trabalho, na sala de aula, ou seja, na comunidade onde você vive, exercitar-se, gastar dinheiro, mas não comprando objetos, né? E sim gastando para fazer coisas que tu gosta de fazer ou para estar com pessoas que te fazem bem, experiências boas, né? Fazem a gente ser feliz, né? Porque a gente acaba tendo pensamentos, emoções positivas, né? E a felicidade, uma definição mais científica, é nada mais do que sentir emoções positivas e ter, ao mesmo tempo, somado a um propósito de vida, né? Isso seria a felicidade mais para um conceito mais cientista ali, vamos dizer assim.
E entre outras coisas, nesse capítulo ele cita também que em um estudo feito com 775 mil participantes, né, trabalhadores, diz que a felicidade leva ao sucesso em todos os âmbitos da vida, né, tanto na saúde, na amizade, no casamento, né, a pessoa mais que é feliz tem mais criatividade, são pessoas que na sua carreira, no seu emprego, quando fecham melhores negócios, têm os melhores salários, têm maiores níveis de produtividade, enfim. A felicidade modifica o cérebro das pessoas, né? Modifica o nosso cérebro no que diz respeito à maneira de pensar, e isso faz com que a gente mude também nossas atitudes, né? Ou seja, a pessoa que é feliz, né, que busca a felicidade, que tenta enxergar o lado bom em todas as coisas que acontecem ao nosso redor, a nossa vida, né, a gente acaba evoluindo, né, a gente acaba enxergando oportunidades em vez de só enxergar problemas, e automaticamente nosso cérebro vai aprendendo a desenvolver uma forma positiva de pensar, e com isso nossas atitudes vão mudando também, sempre para agregar nesse sentido. Isso aí. Um ponto de apoio e alavanca. Bom, nessa parte do livro, ele usa como ponto de alavanca, faz uma analogia com uma gangorra, né, onde ele diz que se duas pessoas do mesmo peso se balançar na gangorra, vão fazer a mesma força, né, vão ter que impulsionar, e se botar uma mais pesada no outro lado, né, a pessoa de peso menor vai ter mais trabalho para conseguir erguer a pessoa mais pesada, né. Mas se tu mudar o ponto de apoio desta alavanca, né, para quanto mais perto da pessoa mais leve, mais fácil vai ser de alavancar a pessoa mais pesada, né? E ele usa esse exemplo como analogia para o ponto de apoio seria o nosso pensamento, a nossa atitude mental positiva, né? Que quanto maior é o nosso problema, maior tem que ser a nossa positividade, né? Nosso pensamento, para a gente ter, como disse no primeiro ponto ali, ter atitudes mentais positivas e para conseguir resolver nossos problemas e melhorar na nossa vida, seja pessoal, no trabalho, né? Quanto maior é o problema, maior tem que ser a nossa positividade, né? A gente tem, como diz, não podemos nos dar por vencido. A gente tem que sempre procurar enxergar o lado bom, ter pensamento positivo, que daí automaticamente nosso cérebro vai trabalhar para encontrar soluções, para melhorar, para evoluir. E é basicamente isso aí que diz o segundo ponto. Então, sobre o efeito Tetris. Normalmente, as atividades que nós fazemos no dia a dia, elas mudam o nosso pensamento, e quanto mais a gente se dedica a elas, ela muda a nossa forma de ver o mundo. É isso que acontece com o efeito Tetris. Para quem não sabe, Tetris é um jogo de cubos que nós temos que encaixar os cubos sem deixar espaço entre eles. Então, o que é o efeito Tetris? Estudos mostram que se nós jogarmos Tetris por muito tempo, ele vai mudar nossos pensamentos, nossas imagens mentais e até nossos sonhos. As pessoas que jogaram por muito tempo, elas começaram a relacionar a vida real com o videogame. Então, elas começavam a imaginar como encaixar as coisas no mundo real. Por exemplo, prateleiras de supermercado, ficavam imaginando como se encaixaria um prédio se eles pudessem mudar de lugar. Então, os pesquisadores eles ficaram impressionados como um simples jogo poderia mudar a nossa forma de pensar. Então, isso nos faz entender que se a gente focar em sonhos, em objetivos, em princípios e até em jogos, o nosso pensamento e a nossa forma de ver o mundo também vai mudar. E por que esse efeito acontece?
para os psicólogos era uma questão de hábito, porque ele imaginava que quanto mais se jogasse, mais ficaria na tua mente e tu começaria a ver o mundo como se fosse jogo. E ia ver o mundo em forma de figuras que se encaixariam. Já uma pesquisa feita em 1994, através de ressonância magnética, mostra que se jogarmos 12 partidas de meia hora de Tetris, isso vai afetar diretamente na massa cinzenta do nosso cérebro e ela vai ser mais densa, vai ficar mais densa. E a massa cinzenta, ela está ligada diretamente com a flexibilidade cognitiva, a inteligência e outras capacidades. Então, fica concluído assim que o efeito Tetris pode sim mudar a nossa habilidade mental. Encontre oportunidade na diversidade. Então, quando nós estamos em crise e muitos de nós deixamos de ver os caminhos mais importantes, que é encontrar a oportunidade na diversidade, encontrar o bem nas nossas crises. Então, nas crises, normalmente, nós temos 3 caminhos, que o primeiro é o de vitimismo, é o que dá tudo errado. O segundo é o do negativismo, que é o medo, achar que tudo está perdido. E o terceiro é o da superação. Analisar o nosso mapa mental de oportunidade, em busca de oportunidade positiva e rejeitando todas as oportunidades negativas, as ideias negativas de que cada queda nos deixa mais para baixo. Adquirimos o poder possível da queda. Meu Deus, peraí. É que eu fui ler aqui e me confundi. Analisar nosso mapa mental em busca das oportunidades positivas ao rejeitar a ideia da negativa, de que cada queda nos deixa mais para baixo. Adquirimos o maior poder possível, que é a capacidade de nos levantar não apesar dos problemas, mas devido aos problemas. Hoje em dia, a psicologia e a medicina reconhecem já o crescimento pós-traumático, que depois que sofremos um trauma, algum problema, nós conseguimos nos levantar positivamente. E foi comprovado que os trabalhadores e vendedores otimistas, eles conseguem atingir 37% mais de vendas do que os pessimistas. E também os vendedores, trabalhadores, enfim, os otimistas, eles têm muito menos probabilidade de pedir demissão que os otimistas. Então, diante de tudo isso, a gente pode comprovar que pessoas que têm pensamento positivo superam crises de maneira melhor e mais fácil de pessoas que têm pensamentos negativos. Bom, boa noite. Então, o círculo do controle. Ele, querendo ou não, o círculo do controle é uma metáfora de como a gente pode atingir nossas metas entre nosso trabalho, nossa carreira, nossa vida pessoal. Porque o nosso comportamento, ele faz a diferença, querendo ou não, tipo, todo o nosso futuro, entendeu? Comportamento em cada atitude nossa. Mas quando o nosso estresse, o estresse e a carga de trabalho acumula mais rápido do que a gente suporta, o sentimento de controle nosso é o primeiro a ser perdido, que a gente fica com preocupações, querendo dar um passo maior que a perna. Quando a gente se vê em dificuldades, a gente se sente sobrecarregado. Nossa lógica cerebral pode ser dominada pelas nossas emoções. Este princípio nos ensina a retomar o controle, concentrando-nos primeiros em fazer metas pequenas, em coisas devagar, passo a passo, e não querendo ser cada vez maior sem ter mesmo saído do mesmo lugar. Então, o que ele diz no livro é sempre pensar em coisas pequenas primeiro, querer fazer primeiro o presente, não pensar lá no futuro, o que vai acontecer na frente, o que pode acontecer de errado, o que pode acontecer de certo. Então, o que ele diz no ciclo do controle é para te retomar a tua cabeça focada numa coisa só, para depois focar nas outras coisas. Pode passar lá. A regra dos 20 segundos. Muitas vezes a gente sente que a gente é impossível de manter uma mudança de tempo por causa da nossa força de vontade, porque ela é limitada.
porque às vezes a gente fica realmente cansado por causa da carga horária de trabalho, por causa da carga horária de estudo. E aí, quando a nossa força de vontade ela falha, a gente volta a ter velhos hábitos. E a gente acaba sucumbindo a caminho de menor resistência, a coisas mais leves, mais tranquilas, a hábitos mais comuns. Então, esse princípio ele mostra como, por meio de pequenos ajustes de energia na nossa cabeça, a gente pode se redirecionar ao padrão de menor resistência e substituir os maus hábitos, que é também pensar na frente, ter, tipo, a fase de ansiedade, de preocupações que acabam deixando a gente mal, preocupado com o futuro, com o dinheiro, com o nosso trabalho. Ele redireciona para sair desses maus hábitos para ficar com os bons hábitos, pensar na frente, tranquilo, viver o presente, nada viver o futuro. Porque um exemplo que ele dá no livro é assim: exemplo que você não tenha acordado, ido até o banheiro, olhado fixamente para você mesmo no espelho e pensado consigo mesmo: será que eu devo vestir minhas roupas hoje? Você não precisou ponderar os prós nem os contras, não precisou recorrer às suas reservas de força de vontade. Provavelmente fez da mesma forma que escovou os dentes, tomou café e trancou a porta, logo sair de casa. E durante o dia não foi um esforço ficar vestido, foi algo automático, sendo assim um hábito. Então, cada dia que passa, que a gente... Uma coisa normal que a gente sai de casa, a gente se arruma para ir pro trabalho, a gente escova os dentes quando acorda, a gente vai no banheiro quando acorda. Então, tipo, ele faz para viver a nossa vida é vivida de hábitos. Então, ele quer que, tipo, que esses hábitos bons não virem maus e virem preocupações. Tipo, meu Deus do céu, será que eu tranquei minha casa? Será que eu tranquei? Será que eu deixei minha filha bem? Será que eu dei comida pro meu cachorro? Que um exemplo que eu tenho no meu próprio serviço, lá onde eu sirvo no meu quartel. Quando a gente tira serviço lá, a gente tem nosso equipamento, a gente tem nosso armamento, a gente tem nossos equipamentos. E aí, cada vez que a gente vai entrar e assumir a nossa parte do serviço, a gente tem que estar totalmente fardado certo, equipado com um exemplo que é o cinto suspensório. Nesse cinto suspensório, a gente carrega nosso carregador do armamento e nossa baioneta, que é, no caso, a nossa faca. Então, para nós já é um hábito acordar de madrugada, sabendo que vai levantar e colocar aquele cinto. Não precisam fazer uma força de vontade, meu Deus, eu preciso acordar e colocar o meu cinto porque eu tenho que entrar na hora. Não, já é um hábito, já acorda, vai no banheiro, vai lá e põe o cinto, pega o seu fuzil e entra na hora, entendeu? Então, ele quer que nossos hábitos não se tornem maus, e sim torne uma pessoa tranquila, para viver aquilo ali, não pensar, meu Deus, eu tenho que pegar meu cinto, eu tenho que entrar na hora, o que vai acontecer quando eu entro daqui a pouco, não sei o quê. É só tranquilizar e viver o atual, o presente, e não viver o futuro. Bom, no investimento social, ele reforça o quanto é importante, né, a gente criar vínculos sociais ao longo da nossa vida, né? Porque tem estudos comprovados cientificamente, né, que os vínculos sociais, né, a convivência com bons vínculos, né, fazem com que o nosso organismo libere hormônios que nos estimulam, nos dão prazer e diminuem a ansiedade, depressão, né? Então, tem diversos estudos a respeito, reforçando o investimento no vínculo social, né? Que a gente não nasceu para viver solitário, né? Sozinho, segregado. Nós nascemos para viver em grupos, né? Em grandes grupos. E a convivência faz com que a criação desses vínculos sociais, né, da convivência, da boa convivência, faz, entre outras coisas, a pessoa melhorar, viver mais, por exemplo. Tem estudos que comprovam que pessoas que sofreram ataques cardíacos, após 6 meses do tratamento, do ataque, tendo acompanhamento social e aumentaram em 2 vezes a expectativa de vida, né, comparado a pessoas que não tiveram um acompanhamento, né. Do mesmo jeito que mulheres que tiveram câncer também aumentaram bastante a expectativa de vida, né, em função desses vínculos sociais. Então, ele reforça que é muito importante para o nosso emocional, né. O vínculo social faz tão bem para a nossa saúde que
que nos ajuda, pode nos ajudar a liberar do tabagismo, por exemplo, a lutar contra uma obesidade, uma comorbidade, uma doença. Então é de suma importância, né, o investimento social na criação desses vínculos ao longo da nossa vida, tanto na sociedade quanto na nossa carreira, né, porque faz bem para a nossa saúde e também nos faz progredir nas nossas vidas, né, nos faz melhorar, crescer, evoluir. Eu acho que é isso aí. Estou sentindo falta de uma conclusão. Quem é que vai fazer o fechamento, assim? Porque vocês apresentaram os 7 princípios. E agora, vamos encerrar fazendo um fechamento, assim, pelo menos falando sobre, enfim, o que acharam do livro, o que trouxe de reflexão com relação ao que leram. Vou fazer um fechamento e aí eu vou passar para o grupo maior. Para mim, professor, ficou o sentimento de que aquele dia que a gente está cansado, desmotivado, né, que a gente tem que buscar na gente, né, a força para melhorar, para não desistir, para seguir em frente, tem que vir da gente, tem que partir da gente, tem que a gente tem que ser propagador assim dessa energia positiva, porque hoje eu tô bem, mas de repente o colega ali não tá, mas daí eu já chego agitando ali, alego a galera, vamos lá, tá com problema, eu te ajudo. Positividade, né, na nossa vida influencia nosso ambiente, né, isso é uma lição mais importante que eu tirei do livro, assim, mas o livro, é genial, é muito bom, gostei muito. Marcos, Luana? Eu concordo com o que o Edson disse, como diz ali no livro, que os nossos pensamentos normalmente são: quando eu conseguir fazer tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu concluir o que eu quero concluir, eu vou ser feliz. Mas não tem que ser assim. A gente tem que ser feliz antes de conseguir concluir, para a gente conseguir dar o nosso melhor, para fazer cada vez melhor as coisas. Eu achei isso muito interessante, porque normalmente a gente só pensa: nossa, eu só vou ser feliz depois que eu terminar essa prova, só vou ser feliz depois que eu ver a nota dessa prova. Mas a gente já tem que chegar feliz, já tem que chegar bem para conseguir dar o nosso melhor, porque pessoas felizes conseguem fazer e concluir coisas melhores. E eu concordo com o Edson e com a Luana também, só que o que eu digo na parte do que eu apresentei foi onde mais que eu vi interessante. Que, assim, um negócio que veio na minha cabeça que eu pensei, muita gente, assim como eu tenho também, sou uma pessoa também que tem problema de ansiedade, sempre, tipo, pensando na frente, pensando em o que eu vou ser daqui na frente, o que vai ser de mim daqui na frente, sabe? Então, tipo, o que ele diz nesses 2 tópicos que eu li ali, que eu achei muito interessante, é a parte dele que a gente vive em hábitos, que nossa vida é baseada em hábitos, porque desde da hora que a gente acorda até a hora que a gente chega em casa. Só que, como a Luana disse, a gente não precisa de felicidade. Eu vou ser feliz quando eu terminar a minha atividade, vou ser feliz quando eu apresentar meu trabalho. Para que é mais tranquilo. Mas o que eu digo é que muita gente tem esse problema de ansiedade, assim como eu. Pensam sempre na frente, pensam no passo maior que a perna, entendeu? Então, tipo, essas pessoas, me citando junto, essas pessoas têm que viver mais o presente, ser mais tranquila perante isso, entendeu? Então é essa parte que eu achei interessante dele. Legal. Tava cortando o áudio um pouquinho do Marcos, só para mim, ou tava? Tava, né? Tá. Mas deu para entender, Marcos, deu para entender que teve algumas interrupções no teu áudio. Pessoal, vamos manter as câmeras abertas. Vamos manter as câmeras abertas. Bacana, legal. Acho que tem algumas
alguns pontos aqui que eu destaquei que vale a pena a gente trazer de novo para conversar, mas antes eu gostaria de abrir para comentários do grande grupo, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, ou algum comentário. Muito obrigado pela participação, fico muito feliz, assim, com esse envolvimento, com esse entusiasmo todo, com essa felicidade. Olha só, vamos lá. Mas, por favor, vamos lá, vamos conversar depois, tá? Que entrem todos aí na nossa discussão, no nosso debate. Parabéns pela apresentação. Eu acho que o grupo de vocês tinha sido, inclusive, o primeiro a postar. Se não me engano, foi o primeiro a postar lá. E é isso, né? Aconteceu. Era para ser a primeira apresentação, né? Os slides já estavam prontos lá, já desde abriu o prazo para postar. Eu lembro que vocês já tinham postado. Acho que foi a Luana que postou primeiro, se não me engano. Mas, enfim, não tenho certeza. Mas aí surgiram esses problemas, essas dificuldades aí, né? Estamos aí na torcida para que tudo se resolva bem lá com a Bianca, e a gente foi protelando. Mas eu estava achando interessante lá no início a gente abrir com esse livro, né, que fala sobre felicidade, para a gente exatamente refletir um pouco sobre esses nossos hábitos, sobre essa forma com que a gente vai tocando a vida, sobre essa ansiedade que o Marcos fala e que é uma característica contemporânea, viu? Isso é uma característica, sim, tua, Marcos, mas né, é uma coisa generalizada, essa ansiedade que vai se criando pelas formas de vida que nós mesmos, né, estabelecemos, dessa necessidade de realização, desses vínculos equivocados, conforme o próprio livro sugere, né, ou nos remete à reflexão desses vínculos que se faz entre felicidade, realização, sucesso, né, com o alcance de objetivos. Então, fica essa coisa assim de que eu vou ser, como disse a Luana, eu vou ser feliz quando eu conquistar, quando eu me formar, quando eu chegar lá, quando eu conseguir comprar e tal. E aí aquela busca se torna uma busca que carregada de tensão, de nervosismo, de estresse, de ansiedade. Nós passamos a vida ansiosos por estas conquistas. E aí, daqui a pouco, algumas conquistamos, celebramos, mas vamos lá, porque agora já vem uma nova. E vivemos muito intensamente nos cobrando, porque sim, a sociedade rotula, estabelece, né, classificações e tal, se tu não tem isso, se tu não é aquilo e tal, e nós precisamos dar respostas, precisamos ser bem vistos, precisamos nos sentir realizados. Realmente, se não conseguirmos alcançar isso, quem seremos nós comparando com todos os outros infelizes? E acabamos fazendo esses vínculos, né, de que ser feliz realmente depende de conquistarmos as coisas. Portanto, eu não sou feliz enquanto eu não conquistar as coisas. Né? E aí o risco pelo estresse, pelos medos, pela ansiedade, pela insegurança, pode acabar comprometendo, inclusive, a conquista e, mais do que isso, fazendo com que a busca ou o processo, o dia a dia, o andar, não seja uma caminhada leve, agradável, feliz, entusiasmada, e sim uma caminhada tensa, uma caminhada de luta, de esforço, de batalha, tudo por um objetivo. Nós já, né, andamos por estas reflexões, nós já conversamos um pouco sobre isto, e o livro traz de novo nos traz novamente esse pensar. Eu acho que, assim, uma coisa importante quando a gente lê livros desta natureza, que muitos classificam como livros de autoajuda e tal,
mas eu vejo sempre como livros que nos permitem pensar sobre coisas do cotidiano, coisas do comportamento humano, comuns a todos nós, alguns mais latentes, outros menos latentes, alguns mais latentes em algumas épocas e em outras nem tanto, em outros em outras épocas, mas isto é da condição humana e da condição que social, né, da condição do momento. Então, o próprio momento que se vive, o momento e a sociedade, né, que vai instituindo estas formas de comportamento, estas buscas, estas cobranças e tal. Então, muito mais do que um livro de autoajuda, penso que seja um livro para refletirmos sobre estas formas contemporâneas de viver, né? Será que realmente eu não estou me deixando levar por toda esta, né, essa maneira, digamos que institucionalizada, né, que se constituiu a partir de diferentes modelos de organização social e tal? Será que eu não estou me deixando levar e esquecendo um pouco, né, ou deixando de enxergar outros sentidos na vida? Acho que a gente pode caminhar por aí, antes de ficar só rotulando determinados livros como livros, né, de autoajuda. E esse jeito de ser feliz tem um ponto assim que eu gosto sempre de destacar. Luana, Thaís, Marcos, Pedro, Wesley, Edson, vocês que me olham e me escutam agora, tem um ponto que eu gosto de destacar, que é o seguinte: não é um livro escrito assim, aleatoriamente, com achismos. Vocês mesmo agora na apresentação citaram várias pesquisas. No primeiro slide já citaram que uma pesquisa foi realizada com não sei quantas pessoas, 700 ou 1.000 pessoas e tal. Então são conclusões, não é assim, o cara está lá e começou a escrever e digitar alguma coisa que ele acha que é mais ou menos assim que funciona a condição humana. É pesquisa. Isso se chama pesquisa, isso se chama ciência, isso se chama afirmar algumas coisas a partir de dados concretos. E não de, né, meras percepções ou crenças pessoais. Isso é uma coisa importante. Toda vez que a gente está aqui discutindo algumas coisas, nós precisamos ter sempre o cuidado de que estas discussões, elas são fruto de estudos, de pesquisas científicas e que mostram que, sim, existem comportamentos comuns, né, a partir de diferentes levantamentos. O que vocês acham? Pergunto para todos agora, obviamente que o grupo, né, pode e deve também se posicionar, mas como é que vocês viram essa coisa do sucesso, né, do alcance dos objetivos e tal, e da felicidade? Vocês concordam com esse ponto de vista? E vocês pensam, como vocês avaliam o comportamento e o dia a dia de vocês, essa coisa assim, ó, de que para ser, né, a felicidade é o caminho ou é o fim? Eu tenho que fazer as coisas para ser feliz. Ou eu tenho que ser feliz e, sendo feliz, eu alcanço, né, os objetivos e tal. A felicidade é o caminho, é o que ele sugere. A felicidade tem que ser o caminho, tem que estar no dia a dia, e conseguindo viver com este sentimento, nesta condição, a probabilidade, a perspectiva, a possibilidade de alcançar êxito nos meus projetos, de maneira geral, são maiores. Isso é o que ele diz. Cultive a felicidade, cultive a positividade, cultive o bem-estar, e isto vai favorecer o alcance dos teus propósitos. Isso é o que ele diz. Vocês entendem que realmente isso tem uma lógica, de certa forma até consistente, e vocês refletiram sobre isso no dia a dia de vocês? Quem é que gostaria de falar? Não precisa ser só os três, mas esta reflexão agora colocada, o que vocês acham? Acho que eu posso falar um pouquinho.
Fala, Pietra. O que o pessoal comentou sobre o livro é muito do que eu vivi mês passado. Faço parte do grupo de pessoas que engordou bastante na pandemia. E alguns meses atrás eu decidi que eu ia mudar e comecei acompanhamento. Só que eu não estava vivendo o meu processo de emagrecimento, eu estava vendo o que eu queria no final e me cobrava demais para que eu atingisse aquele objetivo. E com o tempo eu percebi que não é esse o objetivo, não é só a perda de peso, a perda de gordura em si o objetivo final, mas o bem-estar, eu aproveitar para viver o processo que é de adaptação da minha nova rotina, de novos hábitos, e viver com a minha família, saber ter o equilíbrio. Então eu aprendi que não é só o resultado final que importa, sim a gente aproveitar o que a gente está vivendo, analisar as coisas que a gente está vivendo, poder melhorar cada dia mais. Então, o que eles falaram fez muito sentido com o que eu vivo hoje e com a análise que eu tento fazer diariamente comigo. Legal, interessante, Pietra. E aí tu percebe que o teu dia a dia muda, né? Sim, Porque as coisas começam a fluir mais tranquilamente, tu não te cobra tanto, tu não vive estressada. É outra coisa. Exato, porque se tu foca só naquilo lá e tu começa a pensar em todo o esforço, todo o sacrifício que tu vai ter que fazer para chegar naquilo e tal, que angústia, que sofrimento. E quando tu muda o foco, muda o olhar, né? Tu encara de uma outra forma. Deixa eu tentar ver como é que se pode curtir esse processo. Exatamente. Né? Porque isso talvez não tenha que ser necessariamente um sofrimento, uma renúncia, mas quem sabe isso pode ser alguma coisa bacana também. Exatamente. E a forma de mudar o olhar, né? Legal tu ter vivido, estar vivendo isso. Quem mais gostaria de comentar sobre isso? Mais alguém? Grupo, vocês refletiram sobre isso? Vocês enxergam, vocês que leram o livro, na medida que foram lendo, porque isso que é o bacana, né? Na medida que a gente vai lendo, a gente vai refletindo. Talvez, né, não tenha um impacto muito grande. Mas vocês refletiram sobre o dia a dia de vocês? De certa forma, algumas coisas vocês passaram a pensar assim, pô, mas isso pode ser diferente, isso não precisa, como a Pietra disse, né? Não precisa necessariamente ser uma dor e um sofrimento, né? Né? Sabe, eu posso mudar essa dinâmica. E vocês acreditam que sim, mudando esta forma de lidar, a perspectiva de êxito passa a ser maior? Falem. Eu acredito que sim, professor. Eu acredito que sim, porque assim como muitos, né, mas para mim é novo. Hoje eu trabalho de segunda a segunda, trabalho em 2 empregos, né? Então esse ano vai fechar 2 anos que eu estou nessa rotina e para mim estava bem puxado, assim, agora esse semestre inclusive estava muito puxado e eu pensando em eu vou ter que largar um emprego, tá me atrapalhando na aula, tá ruim. E aí, ao passo que eu fui lendo o livro, eu fui mudando meu jeito de pensar, fui pensando positivo. Bom, é ruim agora, mas eu vou conseguir porque isso aqui eu vou precisar, tem um planejamento, eu preciso atender isso, porque lá na frente vai ser bom, mas já está sendo bom agora. Já estou conseguindo conquistar algumas coisas que eu precisava, que vão me ajudar lá na frente, inclusive. Então, o processo está acontecendo, estou evoluindo no meu planejamento e então está me ajudando. Aí a forma de pensar mudou, sabe, professor? Para mim me ajudou. Tanto em casa, como no trabalho, enfim, tudo. E agora, mudar a forma de pensar, isso é muito difícil, viu? Nós estamos falando aqui, né, teorizando, a Pietra traz um depoimento real, agora o Edson traz a situação do cotidiano dele,
Mas a gente sabe que mudar pensamento, e ele fala de pensamento e atitude, as coisas, né, precisam, eu acho que é o ponto 2 lá que ele fala, né, do pensamento e da atitude, que é a alavanca e o ponto de apoio. É difícil mudar o pensamento, é difícil nós quebrarmos as nossas crenças e a forma com que nós, né, pensamos no dia a dia, e é muito difícil mudar comportamento, muito difícil. Então a gente lê, a gente acha legal, a gente reflete sobre, né? Mas o quanto isto realmente impacta na nossa vida, às vezes não temos força, né? Então bacana que o Edson em algum momento começou a pensar, mas é um esforço cotidiano. E isso não significa que nós vamos ser acomodados, Rubimar já te deu a palavra, que nós vamos ser acomodados, que nós vamos ser conformados, que a coisa está difícil, mas nós vamos começar a olhar tudo como se fosse muito bonito, muito tranquilo, vamos ser sempre felizes e tal. Não é essa a ideia. Mas eu acho que esse exemplo da Pietra e agora do Edson é isto que a gente precisa, de alguma forma, considerar como um aspecto que pode realmente começar a transformar o nosso dia a dia. É mudar o olhar, é fazer um esforço para mudar o olhar, para mudar a forma com que nós estamos percebendo as coisas e ver o quanto nós não estamos focando muito nas dificuldades. Então, esse é o ponto. Tentarmos enxergar aspectos positivos que existem também e tentar fugir um pouco dos aspectos negativos que fazem parte. Então, dificuldades nós vamos ter. Problemas vão acontecer e vão continuar acontecendo, né? Esse cenário de felicidade, ele não é um cenário absoluto, é um cenário pleno, que, né, a vida é bela, tudo é belo. A gente sabe que não é isso. Nós estamos, né, tantas vezes já falamos agora nesse semestre, e estamos falando desde o ano passado, do quanto as coisas estão difíceis, né? Então, daqui a pouco a gente começa a se pensar, a se perguntar, mas como assim felicidade, ser feliz com, né, com tudo isso que está acontecendo, com todos esses problemas, com todas essas dificuldades? Mas nós precisamos enfrentar, e nós precisamos até para nos fortalecer, para nos dar ânimo. Isso tem a ver com energia. Isso tem a ver com capacidade de fazer as coisas. Isso tem a ver com uma repercussão nas tuas atitudes. É tu começar a tirar um pouco o foco do ruim e começar a olhar também para algumas outras coisas que são boas. É olhar também para as coisas que são boas. Não se deixar dominar pelo ruim, pela tristeza, pelos desafios, pelo esforço, pelo sofrimento, e que estão aí, e que existem, mas também perceber que há muita coisa boa. Isso é um exercício, né? Quando se fala em hábitos aqui, né? Quando se fala em hábitos, até o Vinícius, eu acho que falou sobre a regra dos 20 segundos, podia detalhar, ou vocês podiam detalhar um pouquinho mais, se tem algum exercício prático, né, no sentido da regra dos 20 segundos, como é que seria? Mas é esse esforço cotidiano, insistente, de sempre que possível procurar transformar o nosso olhar, que é chamado para as coisas ruins, olhar também as coisas boas. Vocês já notaram que a imprensa trabalha muito, a imprensa em geral, trabalha muito em cima de notícias ruins? Vocês já notaram que os jornais exploram muito tragédia, morte, coisas ruins? Já notaram? Que isso muitas vezes é maior, Thaís diz sim, até demais, né? Isso muitas vezes é maior do que o espaço que se tem nas notícias boas. Aí, né, daqui a pouco começam a dizer que a imprensa
tem intenções com isso e tal. Bom, na verdade, sim, existe intenção. E sabe qual é a intenção? É de chamar a atenção. As notícias boas não chamam tanto a atenção do que as notícias ruins. E isso também é fruto de estudos científicos sobre aquilo que desperta mais atenção no cérebro humano, na mente humana. Quais são os eventos, os fatos, né? O que desperta mais atenção? E o que desperta mais atenção são notícias ruins. Desperta mais atenção notícias ruins. O cérebro humano responde de uma forma inferior quando as notícias são boas, em termos de atenção. E responde, né, com mais intensidade, em termos de atenção, quando as notícias não são boas. E, obviamente, se eu tenho mais atenção dos espectadores, dos telespectadores, daqueles que me assistem, quando eu falo coisas ruins, eu tenho que dar mais espaço para coisas ruins, porque eu preciso de audiência. E porque a audiência me dá retorno financeiro. Então, sim, tem uma lógica, né? Dentro dessa, tem uma lógica que nós podemos até contestar, que nós podemos até achar errada, mas que é verdadeira, né? Nós somos mais tomados em termos de intensidade de atenção quando os fatos não são bons. Um dos livros que eu tinha indicado fala muito sobre isso, trata muito disso, como é que funciona o cérebro humano e o porquê que nos chama mais atenção as notícias ruins, o porquê que isso acontece. Que é o livro Abundância, um livro que eu já falei algumas vezes aqui, um livro bastante interessante. Então, esse é o grande desafio, né? Nós, muito mais do que compreendermos a ideia de que o nosso estado de espírito, pensem comigo agora, o nosso estado de espírito, esse estado de felicidade, esse estado, ele sim pode nos favorecer, nos levar a melhores resultados, a conquistar, talvez com mais facilidade, com mais eficácia, enfim, as nossas conquistas podem ser maiores e melhores a partir deste estado de espírito, a partir deste estado de felicidade. E aqueles que não conseguem desenvolver, não conseguem ampliar, aprofundar este estado de felicidade e que se deixam tomar por um estado de animosidade, de tristeza, de cansaço, de frustração, de receios e de medo, estas pessoas têm mais dificuldade em alcançar, né, os seus objetivos e os seus... Então, trabalhar o seu estado de espírito. Isto é teoricamente lindo, maravilhoso, mas muito difícil, mas verdadeiro, né? E por consequência, está aí, posto, né, um desafio, um convite a refletirmos sobre isso, um convite a cada dia trabalharmos um pouquinho. Não existe uma transformação, né, drástica, grande, na nossa forma de pensar e no nosso comportamento de uma hora para outra. Mas é um processo. E esse processo, né, ele precisa do primeiro passo. Então, se nós estabelecermos esse caminhar sem muitas expectativas, mas criando, né, criando uma disciplina
e tentando, de alguma forma, fazer com que essa disciplina nos leve a um hábito de pensamento e de atitudes, nós vamos nos transformando. É possível, sim, nos transformarmos. Nós estamos sempre nos transformando. Então, por que não trabalhar um pouquinho neste processo de transformação? Já que a transformação é inevitável, por que não trabalhar um pouco neste processo de transformação, no sentido de que este processo nos leve a uma transformação ou a uma condição melhor? E, quem é que de vocês poderia comentar um pouquinho mais sobre a regra dos 20 segundos? A regra dos 20 segundos, vocês mencionaram. Como é que funciona? Acho que foi o Marcos que comentou, né, Marcos? Marcos está por aí, Marcos? Luana? Edson? Tô, senhor, só um minutinho que eu tô só pegando a anotação Revisitando aí, revisitando. Só pegando a anotação que eu fiz aqui. Um minuto. A anotação, senhor, que eu tenho aqui, que eu acabei não lendo na hora que estava apresentando, é a seguinte. A regra dos 20 segundos, muitas vezes, a gente se sente ser impossível de manter uma mudança por muito tempo. Porque como ele diz, né, a nossa força de vontade é limitada. Tem vezes que a gente tem vontade extrema de fazer uma coisa, mas às vezes a gente não tem vontade. Tudo depende realmente da nossa força de vontade, de querer poder fazer aquilo ou não querer fazer, ou simplesmente só, tipo, deixar de lado. E quando nossa força de vontade, ela falha, voltamos aos nossos velhos hábitos e sucumbimos a caminhos de menor resistência. Esse princípio ele mostra, por meio de pequenos ajustes de energia, é possível redirecionar o padrão da menor resistência e substituir esses maus hábitos por hábitos melhores. Legal. Então, é um processo, como eu falava, né? E tem que ter, assim, não pode imaginar uma grande transformação, né? A gente não pode criar uma expectativa de uma grande transformação, mas a gente tem que estar comprometido com esse processo, com essa transformação. Muito bem, mais algum comentário? Deixa eu ver no chat aqui quem é que comentou. Sofrimento por antecipação, a forma que nós olhamos as coisas modifica todo o processo. Nem todos os dias são flores. Ter este pensamento junto de nós nos mantém forte, firme um pouco, mas nos deixa leve. Nós não levamos a vida e as nossas ações, a Daniela escreveu isso, não levamos a vida e as nossas ações estão pesadas e carregadas como quando sofremos antes de tentar pensar pelo melhor ângulo possível. Isso aí. Muito bem, muito bem. Mais algum comentário? Tudo certo? Tudo tranquilo? Olha só, eu quero assim, ó, agora, neste momento, eu tenho slides para apresentar para vocês, mas isso vai acontecer na próxima aula. Vai ser uma última aula que vai trazer as teorias finais, tá? Essas abordagens atuais, né? Nós fomos, ao longo do semestre, conhecendo um pouquinho das teorias, das abordagens, ao longo dos anos, das décadas, né? Nestes últimos 150 anos, e vimos que lá no início se preocupava muito com a questão de processo, de posição de máquinas, de posição de equipamentos, de uso adequado de ferramentas e tal. Então, era uma coisa assim muito, né, focada só com a questão do processo. Em algum momento, as preocupações começam a focar mais no indivíduo, nos trabalhadores, no ser humano. Começam a pensar que não basta um processo bem desenhado, bem concebido, e até hoje a gente fala muito, né, no desenho de processos, um desenho de processos adequado e tal. E isso é importante, imagina, né, o alcance
da nossa eficácia, da nossa excelência, se dá por um desenho inteligente de processos, perfeito? Não é só isso, né? Porque ao longo do processo, desde o início da concepção do processo até o fim, nós temos pessoas, temos a presença, a participação, a interação das pessoas. E aí que, então, ao longo do tempo, vai se aperfeiçoando os estudos em torno de qualificar o processo, mas vai se aperfeiçoando também os estudos em torno da melhoria da condição de vida das pessoas enquanto partícipes destes processos, né? Então, os programas de qualidade de vida no trabalho vão sendo desenvolvidos ao longo destas últimas décadas e destes anos todos, e hoje temos algumas abordagens, né, mais recentes, que falam sobre gestão do conhecimento, que falam sobre teoria da aprendizagem organizacional, que falam sobre gestão do capital intelectual e tal. Então, nós vamos, na aula próxima, nesta última aula, falar sobre as abordagens contemporâneas, que não esquecem das ferramentas, que não esquecem da necessidade de aperfeiçoamento de processo, mas que também possuem um profundo e qualificado olhar sobre a condição humana, sobre as relações humanas e as relações interpessoais. Vamos conversar um pouquinho sobre isso na semana que vem, e aí, como eu disse, encaminhamos na próxima semana a avaliação semestral, que vai ser uma prova lá no dia 5 de julho. Certo? Dia 5, então, vocês vão ter uma prova. A prova só vai abrir no horário da aula. Professor, não seria dia 6? Dia 5 é posso ter errado o calendário, então, de repente. Deixa eu ver aqui. Dia 6, verdade, Beco. Tá lá no dia... Deixa eu ver. Bom, eu vou dar uma olhada lá. Ela, na verdade, só vai abrir na terça-feira, tá? Vai abrir às 19 horas, vou conversar um pouquinho com vocês, vai abrir a avaliação, e aí nós vamos ter um tempo ali para fazer essa avaliação a partir das orientações que eu vou dar. Isso no dia 6, então. E semana que vem o nosso encontro para falar um pouquinho mais sobre teorias, mas aí do nosso tempo, teorias contemporâneas. E hoje vou pedir para vocês fazerem esta avaliação, que já está aberta, inclusive a Juliana já postou lá, né, Juliana? Sobre isto, esse olhar sobre as apresentações, quero críticas, né, positivas e negativas, críticas construtivas, o que acharam que foi legal, o que acharam que precisa melhorar e tal. Façam uma avaliação, uma autoavaliação, avaliação do trabalho, e ainda eu pedi para também falarem sobre pelo menos 2 títulos, que foram apresentados aqui. Destacar 2 livros que foram apresentados por grupos, escrevendo de forma bem resumida o que mais chamou a atenção nestas 2 obras que tenha contribuído para a sua aprendizagem, fazer um comentário. Tá? Então, um texto, não é um texto muito longo, um texto que vai fazer uma avaliação do trabalho em si, desse seminário, dos livros, dos nossos debates, das nossas conversas, e depois vocês vão destacar, não o seu livro que apresentou, mas 2 títulos que foram apresentados pelos colegas, dizendo o porquê que acharam interessante, o que exatamente que acharam interessante, mas muito resumidamente. Isso é para fazer já hoje, a partir de agora, na medida que encerramos as apresentações dos seminários. Ok? Se alguém tem alguma dúvida, é o momento, caso contrário, nos encaminhamos lá para o aula para fazer essa atividade. E aí, semana que vem, eu gostaria de todos aqui. E olha, semana que vem eu vou brigar muito com vocês para abrirem as câmeras. Hoje eu já briguei um pouquinho. Juliana está aí, a Luana abriu, a Pietra abriu,
A Radiane abriu um pouquinho, mas já fecharam também. O Marcos abriu um pouquinho, já fechou também. A Thaís abriu um pouquinho, também fechou. A Daniela deu uma espiadinha e já fechou. Mas a semana que vem eu quero conversar com vocês aqui. Quero conversar com vocês, quero muita participação, tá? Vai ser o nosso último encontro e quero todo mundo aqui, todos, e até para a gente encaminhar esse final de disciplina e para a nossa avaliação final. Tá bem? Certo? Algum comentário? Wesley, tudo tranquilo por aí? Tudo certo, sim. Tudo em paz? Apenas pensativo. Tá bom. Pedro e Pietra, nós temos que conversar agora, depois da aula. Então tá, Franciele, tudo tranquilo, Franciele? Tá quietinha, não abriu a câmera aí? Tudo bem, Franciele? Mayra também não se pronunciou hoje. Turma, estou encerrando a gravação. Façam um bom texto lá, escrevam. Não é um longo texto, bastante objetivo, mas né, bem escrito, com uma avaliação bem crítica. Gosto assim, ó, de opiniões, de sugestões, de o que pode melhorar e tal. Isso sempre é importante, tá? Ok? Boa noite, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite, prof. Boa noite, colegas.